A batalha final de Jujutsu Kaisen módulo está definida. Yuji Itadori vai enfrentar o guerreiro mais poderoso da raça shimuriana e talvez o responsável por fazer isso acontecer seja a reencarnação do Mahito. É sobre isso e as novidades que tivemos no capítulo 8 de Jujutsu Kaisen módulo que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Não antes de você amaldiçoar o botão do like com o dedo do Sukuna e o botão de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando que hoje é segunda-feira e essa sexta-feira, dia 31 de outubro, teremos o lançamento da primeira coleção da minha própria marca de camisetas. Serão 3 camisetas de One Piece, uma do Luffy, uma do Zoro e uma do Sanji. E uma delas, ó, eu já tô usando aqui nesse exato momento. Então marca na sua agenda que nessa sexta-feira teremos o lançamento por tempo limitado. Ou seja, quem não garantir agora não vai ter outra oportunidade. Brunão, mas e a coleção de Jujutsu? Isso aqui é vídeo de Jujutsu. Calma, segue a loja Zenkai no Instagram que teremos a coleção de Jujutsu muito em breve também, meus amigos. O link vai estar na descrição e no comentário fixado. Agora sim, tendo deixado o dedo do Sukuna no like e seguido a loja Zenkai, vamos para mais um vídeo amaldiçoado desse canal. Vamos lá, primeiro vamos recapitular os principais elementos que Gege Akutami vem preparando na sequência de Jujutsu Kaisen. O primeiro deles é a maldição humanoide Mahito. No capítulo passado, tivemos uma cena muito específica de uma figura com as exatas mesmas feições do Mahito aparecendo momentos antes do neto do Yuta, o Tsurugi, acordar no leito do hospital. A construção dessa cena até pode fazer parecer que o Mahito de alguma forma apareceu no sonho do Tsurugi, mas eu acho que não. Até onde sabemos, maldições não aparecem nos sonhos das pessoas para atormentar a vida delas, a não ser que tivesse algum efeito específico de alguma maldição específica, né? Então eu acho que essa foi só uma forma do autor criar uma transição mais impactante para o capítulo mesmo. Ou seja, o Tsurugi acordando assustado não necessariamente aconteceu por causa do Mahito, mas sim porque antes dele apagar, ele estava no meio da batalha. Então o natural é que ele já acordasse assustado daquele jeito mesmo. Além disso, o Mahito que aparece na cena também diz a seguinte frase: "Qual é? Esse não é ele." Então, o que ele quis dizer com isso? A meu ver, a interpretação mais simples é a que eu comentei com vocês no vídeo passado. O Mahito estava se referindo aos alienígenas gêmeos Maru e Cross. Isso porque o Cross decidiu se disfarçar e se passar pelo Maru para poder se infiltrar melhor entre os humanos e tanto o Tsurugi quanto a Yuka não perceberam isso. Então, como o Mahito aparece logo após essa cena do disfarce, faz sentido que ele tenha dito que aquele não era o Maru. Mas, de novo, eu não descarto a possibilidade de ser alguma outra coisa também. De qualquer forma, o que é importante pra gente nesse momento é tentar entender se esse Mahito está mesmo vivo ou ainda está habitando o pós-vida num plano imaterial. Como podemos ver, sempre que o feiticeiro ou maldição morre, seja o Gojo ou o Jogo, por exemplo, eles sempre se encontravam com outras pessoas que eram queridas para eles e que já haviam morrido também. Então a gente pode supor que em Jujutsu Kaisen existe um mundo, um plano pós-vida também. Então a primeira hipótese é que esse Mahito que a gente viu ainda esteja habitando o pós-vida, esperando para retornar para o mundo físico. Agora, um ponto contrário a essa ideia é a gente nunca ter visto, pelo menos até onde eu me lembro, uma maldição ou feiticeiro que morreu observando diretamente o mundo físico da forma como essa cena do Mahito fez parecer que ele estava. Então, a segunda hipótese é que o Mahito já tenha reencarnado e esteja observando o movimento dos feiticeiros na Terra. Agora, um detalhe que vale ser lembrado também é que quando uma maldição reencarna, ela não se lembra de sua vida passada. Então, mesmo que o Mahito venha a reencarnar ou já tenha reencarnado, ele não vai se lembrar de nada do que aconteceu 60 anos atrás. Então, imagina ele se encontrando com o Itadori vindo de murrar a cara dele com tudo pra cima dele e o Mahito sem entender absolutamente, achando que tá apanhando de graça. Outro detalhe também é que a aparência da maldição também pode vir diferente da encarnação anterior. Pelo menos é isso que o Itadori sugere quando ele disse que perseguiria o Mahito independentemente da aparência que ele assumisse na próxima encarnação. Mas como vimos, essa aparente nova versão do Mahito tem a exata mesma aparência de antes.
Então pode ser que a interpretação do Itadori sobre isso só estivesse errada mesmo, afinal, ele era um moleque adolescente que mal tinha entrado no mundo Jujutsu e o Mahito reencarne com a exata mesma aparência de antes, ou pelo menos com um visual extremamente parecido. Inclusive, pode ser também que esse Mahito venha com uma personalidade diferente da anterior. Isso quer dizer que ele vai voltar bonzinho? Se tratando do Mahito, o mais provável é que ele volte como um filho da puta mesmo, né? Talvez um pouco menos ou talvez até um pouco mais do que antes, mas ainda um filho da puta a ser exterminado. Falando agora sobre Yuji Itadori, vimos ele aparecer num flashback muito rápido nos capítulos passados, na perspectiva do feiticeiro velhote que se disfarçava de criança. A cena em questão se passa em algum ponto da vida do velhote que ele acabou encontrando o Itadori sem querer e precisou fugir do Itadori para não acabar sendo morto. Eu já falei bastante com vocês sobre essa imagem, sobre o quanto o Itadori parece diferente do garoto que a gente conhece, né? Até do final do mangá de Jujutsu Kaisen, muito mais sombrio e solitário do que o normal, mas o fato é que o autor só jogou essa cena com o propósito de gerar hype em cima do retorno do Itadori agora com seus 83 anos de idade. Então, temos o autor cozinhando aos poucos tanto o Itadori velho quanto o Mahito reencarnado. Dessa forma, profetizando a fala do Itadori, né, no final do arco de Shibuya, quando ele disse que perseguiria e mataria o Mahito, independente de quantas vezes ele reencarnasse nesse mundo. Não sabemos se o Mahito já chegou a reencarnar outras vezes durante esses últimos 60 anos que se passaram, não sabemos se eles já se enfrentaram durante esse tempo, mas o fato é que eles vão se enfrentar agora em Jujutsu Kaisen módulo. Mas então, se o autor está preparando uma revanche do Itadori contra o Mahito, onde é que entram os alienígenas nessa história toda? Vamos lá com calma. No capítulo 8 do mangá, descobrimos mais sobre o passado dessa raça e sobre a infância dos gêmeos Maru e Cross. E por mais inesperado que fosse, eles são uma raça do bem, pelo menos o povo ali, a vila do Maru, é um povo do bem. De forma resumida, descobrimos que a vila onde os gêmeos nasceram foi demolida pelo governo e os pais morreram soterrados pelos escombros. Os gêmeos então viraram órfãos e trombadinhas, né? Até que eles foram pegos e mandados para ser cuidados e trabalhar junto de um cara chamado Dura. Dura era um cara que tinha uma visão muito pacifista e queria melhorar as relações entre os povos. Ele pretendia abrir sozinho um canal que facilitasse a rota comercial do povo vizinho que precisava passar por aquele pedaço do continente. Dura explica que o povo deles era o único que podia fazer esse serviço pelo seguinte motivo: naquela região existia uma espécie de criaturas considerada sagrada pelo povo do Maru, mas que os outros povos desejavam que ela fosse exterminada. Por algum motivo, essa espécie atacava todos os outros povos que pisassem naquela região, exceto o povo do Maru. Talvez porque, o povo do Maru tinha uma relação mais próxima e amigável com a natureza, ou algo do tipo. Então, quando outros povos tentaram trabalhar para abrir um canal naquela região, eles eram atacados por essas criaturas. Por isso que apenas o povo do Maru podia fazer aquele serviço. Inclusive, foi por causa desse posicionamento de querer proteger esses animais que o povo do Maru foi perseguido e literalmente pisoteado pelo governo. Basicamente, a gente pode dizer que o povo do Maru se assemelha demais a uma tribo indígena, tanto pelas suas posições ideológicas quanto pelo próprio visual deles. E por isso eles têm um senso um pouco maior de preservação da natureza. Eles são basicamente um pouco mais conservadores em relação a como lidar com a natureza e a geografia do local onde eles vivem, enquanto os outros povos vizinhos não estavam nem aí e queriam passar o trator mesmo. Porém, isso não significa que eles eram contra a criação daquele canal. O tal do Dura decide dar continuidade para a construção do canal, consegue convencer os gêmeos de que aquilo seria bom para o povo deles também. Na verdade, esse tal de Dura é quem assume justamente o papel de figura paterna dos gêmeos e ensina para eles valores como a cooperação e o pacifismo e consegue convencer também o restante do seu povo a cooperar com aquela construção. No fim, eles conseguem finalizar o canal, conseguem melhorar a relação com os povos vizinhos, começam a planejar até mesmo a expansão do canal com portos e rios. Tudo parecia ir bem até que a filha do chefe de um povo vizinho é morta por uma daquelas criaturas daquela região.
Curioso como o Gege ele decide usar essas criaturas como motivo do conflito entre esses povos, né? Não é como se um Shimuriano, consciente, um humano, entre aspas, tivesse ido lá matar a filha do chefe, mas sim um animal que o povo do Maru considerava sagrado. Certamente, esse conflito deve acabar resultando na morte do tal do Dura, o cara, né, que passou a criar os gêmeos, e os dois vão ter que ser fortes o suficiente para seguir os valores que foram passados para eles, mesmo numa situação como essa. Não é à toa que o Dura menciona que alguém precisa quebrar o tal do ciclo de ódio. Onde é que a gente já ouviu falar disso, não é mesmo? Então eu tô começando a achar que esse conflito vai acabar escalando e dando uma merda federal que vai acabar fazendo com que todos os sobreviventes da raça Shimuriana fuja em direção à Terra. Lembrando que não é apenas o povo da Vila do Maru que foi para a Terra, mas tudo quanto é gente de Shimuria. Ou seja, dentro daquela nave de 50 mil refugiados, naturalmente existe gente que discorda entre si quanto à forma com a qual eles vão lidar com a humanidade. E tanto os Shimurianos quanto os feiticeiros estão se preparando para o pior. Uma guerra entre as raças. Então temos o autor de Jujutsu querendo trazer de volta o Itadori, pelo menos até onde se espera, o Mahito reencarnado e essa raça alienígena, tudo no mesmo arco. O Itadori deve enfrentar novamente o Mahito, enquanto os feiticeiros enfrentam a ameaça dessa raça alienígena. Então eu tô realmente curioso para saber como que o Gege pretende unir todos esses elementos num único plot. Pode ser que os Shimurianos entrem em guerra contra a humanidade por conta própria. Existem sim aqueles, né, que buscam a diplomacia e o pacifismo, como é o caso dos gêmeos de cabelo verde, e também parece ser o caso do Alien, aquele alien cabeçudo e orelhudo que lembra o Tengen. Esse aí também se mostrou uma pessoa de muito bom coração, prezando pela paz, mesmo depois de ter perdido a filha no conflito contra o governo, mas podem existir aqueles que buscam a guerra como solução imediata. Eu só acho curioso como o povo, especificamente o povo da Vila do Maru, serviu como o porta-voz e a liderança da raça Shimuriana nessa migração para a Terra. Isso é curioso porque eles eram só uma vila de gente que vivia como indígena e tinha sido esmagado literalmente pelo governo. Então eu me pergunto se o governo inteiro de Shimuria ruiu e o povo do Maru tomou a liderança para levar o que sobrou da raça para a Terra, ou se o povo da Vila do Maru está apenas servindo ao alto escalão do governo de Shimuria apenas como seu porta-voz. De qualquer forma, alguma merda certamente vai acontecer e muita gente tem especulado que o Itadori precisará enfrentar o alien chifrudo, que até o momento parece ser o guerreiro mais forte da raça shimuriana. Ou seja, os dois mais fortes de cada lado desse conflito. Muita gente, inclusive, tem citado esse alien como o rei dessa raça, mas até o momento isso não foi confirmado. E pela forma como ele ficou calado o tempo inteiro em que ele apareceu, ele parece muito mais só um guerreiro muito poderoso, ao invés de ser alguém que dá as ordens. E onde será que o Mahito entra nessa história? Se eu fosse dar um palpite, talvez seja essa nova versão do Mahito que vai sabotar a relação diplomática entre a humanidade e os Shimurianos. Talvez, no momento em que as coisas pareçam estar caminhando para uma solução pacífica, o Mahito apareça para ferrar de vez com isso e sendo o grande causador da guerra entre as duas raças. Eu acho que isso combina demais com o Mahito, que é um cara que gosta de brincar com o coração dos outros, de dar falsas esperanças para as pessoas e de ferrar da pior forma possível com o espírito delas. O Itadori ele é a prova concreta disso. Então, ao invés de fazer isso com o Itadori de novo, ele vai escalar a brincadeira e brincar com o destino da própria humanidade, colocando os Shimurianos contra os feiticeiros Jujutsu. Além disso, vale lembrar também que o Mahito é capaz de fundir pessoas, fundir indivíduos com a sua técnica de transfiguração. Então é muito provável que a gente veja ele fundindo alien com humano e fazendo uma salada de fruta enorme. Isso inclusive, seria uma forma do autor brincar com essa temática de aprender a conviver com o diferente, No caso, já que vocês querem conviver juntos, então vamos conviver tudo no mesmo corpo. Isso inclusive serviria até talvez para formar um exército para o próprio Mahito, Tanto de humanos quanto também de Shimurianos. Imagina, eu não sei se o Mahito ele vai ser de fato o vilão
final dessa história, mas eu acho que ele vai ter sim um papel muito importante durante esse arco. Mas eu acho que narrativamente faz sentido que os Shimurianos eles ainda sejam o grande antagonista da história principal. E claro, será o Itadori a dar cabo do Mahito mais uma vez, e talvez isso seja o que vai abrir caminho para que os irmãos Okkotsu lidem diretamente com a ameaça Shimuriana, mais especificamente, quem sabe, o suposto guerreiro mais forte de Shimuria. Dessa forma, o Itadori pode fazer a sua aparição, ter o seu momento de fanservice na obra, mas sem roubar o brilho e o protagonismo da nova geração, que é quem precisa resolver de fato esse conflito. Bom, pelo menos é isso que eu vejo a sequência de Jujutsu Kaisen cozinhando para os próximos capítulos. Vamos ver se a história vai se desenrolar dessa forma ou não, beleza? Lembrando novamente para você que esqueceu de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado para saber quando o próximo vídeo for lançado, seguir a loja Zenkai no link aqui embaixo para não perder a data do lançamento, e caso você ainda esteja meio perdido, é só conferir os vídeos anteriores aqui na tela para ficar por dentro de tudo sobre o universo de Jujutsu Kaisen, beleza? Até a próxima, tchau! Link aqui ó, na descrição e no comentário fixado.